Olá, boa tarde para todo mundo. Cá estamos nós novamente para mais um capítulo do livro do profeta Jeremias. Tem sido um caminho complicado, muitas coisas difíceis de entender, né? E eu vou dar uma sugestão que me deram muitos anos atrás. Tanto meu pai como a minha mãe sempre falaram assim: Miriam, quando você ouvir uma profecia e você não entende a profecia, assim, completamente, 100%, né? Você coloca essa profecia em cima do guarda-roupa e deixa o tempo passar. No momento certo, aquela caixinha que está lá guardada vai ser útil para alguma coisa. Estamos estudando o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias tem algumas profecias bem complicadas, difíceis. Ontem nós lemos algumas, né? Aquele do falsos escribas me deixou bem encabulada. Está martelando aqui na minha cabeça. E eu vou esperar o tempo do Senhor para descobrir onde e quais as passagens que foram alteradas pelos escribas, pelos falsos escribas. Nós sabemos pela história da igreja que a Bíblia foi compilada pelos escribas durante o período babilônico. E foi justamente essa época que Jeremias fez a sua profecia. Pois é. Deixa eu acender essa luz aqui que eu esqueci de acendê-la. E aí, tá um tanto quanto meio escurinho. É a nova que eu comprei, ó, bonitinha, né? Ó, já tá? Não tá ligada aqui ainda não. Agora vamos ligar. Fica melhor, né? Mais clarinho. Bem que ainda são 4 horas da tarde, 4h15. E o tempo tá, como sempre, muito nublado, muito escuro. Tem umas nuvenzinhas claras, assim, no meio das nuvens pesadas. Ontem, quando eu disse para vocês que as nuvens estavam muito pesadas, muito escuras, realmente nós tivemos até uma chuva de granizo ontem, com aquela nuvem pesada que estava pairando sobre Londres. Tivemos trovões, coisa que aqui quase não existe. Trovões fortes mesmo, daqueles. Só foi um, mas foi um muito longo. E também tivemos relâmpagos, coisa que aqui quase não existe. E hoje estamos com nuvens pesadas de novo, mas não tão pesadas quanto ontem. Elas estão, bom, para lá tá bem pesado. Mas vamos deixar para lá, né? Vamos ver o que o profeta Jeremias vai nos dizer hoje, no capítulo 9 do profeta Jeremias. Gente, é bom a gente preparar o coração, porque as profecias do profeta Jeremias são profecias bem... que dói no coraçãozinho, viu? Falando nisso, meu lenço está ali, qualquer coisa já está bem à mão. Vamos lá, capítulo 9 do profeta Jeremias. Oxalá a minha cabeça se tornasse em um manancial de águas. Deixa eu abaixar um pouco mais essa música aqui, para não ter problema com... E os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Gente, o profeta estava vendo nos seus dias como Nabucodonosor estava indo e levando os filhos de Israel cativos,
os que resistiam morriam. Ainda não havia sido a destruição completa. Estamos só no começo dos exílios. Então ele já está dizendo, ai, se eu me tornasse um rio de lágrimas, um manancial de lágrimas, uma fonte de lágrimas. Ele usa todos esses dois termos. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros e um bando de infiéis. O profeta estava chorando porque eles estavam sendo levados, mas ele estava chorando também pela infidelidade do povo, pelo adultério do povo, porque ele sabia que aquele exílio era consequência do pecado de Israel, tanto de Israel como de Judá. Estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Senhor. Gente, nada diferente dos dias de hoje, né? Nada diferente. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmão nenhum vos fieis. O que ele está dizendo aqui? Pois todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. Ele está dizendo, não confie nos seus amigos ou na sua família. A situação de Israel estava tão difícil, a situação em Jerusalém estava tão difícil, que ele falou, guarda a sua língua, guarda você, contra o seu irmão, contra o seu amigo. Zomba cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferirem mentiras. Andam-se cansados em praticar iniquidade. A tua habitação está no meio do engano? Pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Vamos ler de novo o versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Então o Senhor iria castigá-los como um caminho de esperança, como ele profetizou lá num dos primeiros profetas que nós estudamos. Acho que foi Miqueias. Flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. O que aconteceu no Brasil ultimamente? Qual que era o discurso? O amor venceu? Pois é, mesma coisa. Com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Não os puniria eu por estas coisas? Gente, a punição vem por essas coisas. Como veio para Israel, vai vir sobre todos os outros povos também que fazem a mesma coisa. Não os puniria eu por essas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria minha alma da nação tal como esta?
Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentarão. Já estão queimadas, ninguém passa por elas, e não se ouve mugido de gado. E as aves dos céus fugiram, e os animais se foram. O profeta aqui está dizendo das cidades que já estavam sendo desoladas, viu, gente? Jerusalém ainda estava em pé. Aí ele vem com a profecia de Jerusalém, versículo 11. Farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? A quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Disse o Senhor, é porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Quais foram as leis, gente? Nós lemos outro dia, lembra? Quando nós falamos sobre o monte da bênção e o monte da maldição? Aqueles são preceitos que o Senhor deixou. A lei de Moisés eram os 10 mandamentos, e os preceitos foram aqueles que foram proferidos no monte das bênçãos e no monte das maldições. Disse o Senhor, é porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nelas. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os Baalins que lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, darei de comer losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. Nós até hoje temos losna, né? No Brasil nós temos losna. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. E mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e apresse-se, levantem o seu lamento sobre nós, até que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Uma voz de pranto se ouviu em Sião. Como estamos arruinados, quão grande é a nossa vergonha. Temos de deixar a nossa terra porque as nossas moradas estão em ruínas. Agora ouvi, vós mulheres, a palavra do Senhor. E os vossos ouvidos recebam as palavras da sua boca. Gente, a destruição estava lá, acontecendo. Israel, Samaria já estava desolado. O profeta aqui já está chorando as mulheres e os filhos que foram levados cativos. Judá já começou a ser tomada por Nabucodonosor. E agora o Senhor fala diretamente às mulheres. Vamos ver o que o Senhor fala às mulheres? Versículo 20 do capítulo 9, especificamente para as mulheres. Agora ouvi, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Dize, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem o recolha. Assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, essa é a mensagem às mulheres. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Versículo 25. Vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado, juntamente com o incircunciso. Ao Egito, a Judá, a Edom, ao Sírio de Amon, a Moabe e a todos os que cortam os cantos de seu cabelo, que habitam no deserto. Pois todas estas nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. No final desse capítulo, o profeta Jeremias coloca todo mundo num saco só, tanto o circunciso fisicamente como o incircunciso fisicamente, tanto um como o outro. Deus colocou tudo numa bagagem só. Por quê? Porque a incircuncisão do coração era geral. Não adiantava Israel ter a circuncisão da carne quando o coração deles estava longe do Senhor. O coração deles não tinha circuncisão total, era completamente incircuncisos. É. Eu não tenho nem mais o que falar aqui desse capítulo. Porque o profeta simplesmente está dizendo para o povo o tempo todo: gente, vamos voltar para o Senhor. Não adianta vocês serem filhos de Jacó, filhos de Abraão. Não adianta isso. Não adianta vocês terem a circuncisão carnal se o coração de vocês está longe do Senhor por causa das suas obras malignas. As obras malignas do povo de Israel são as mesmas obras malignas dos povos de Moabe, que ele fala aqui, dos povos de Amon, dos povos de Edom. Era a mesma coisa. E o Senhor colocava todos eles no mesmo patamar. Eles correram para o Egito, e como o Senhor disse aqui na palavra, não adiantava eles saírem de lá, porque ele ia encontrá-los lá no Egito. E foi o que aconteceu, inclusive, com Jeremias. Ele foi obrigado a ir para o Egito com o povo que estava fugindo depois da destruição do templo. E o Senhor falou para Jeremias: fala para esse povo ficar. E o povo falou: não, eu vou, porque Nabucodonosor não vai chegar ao Egito, porque o Egito é lá embaixo, era longe de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor estava lá no norte, o Egito estava lá embaixo. E eles pensaram: não, Nabucodonosor não vai chegar no Egito. Quando o Senhor tem conserto para fazer, não tem distância. Não tem. E morreu todo. Morreu muita gente, gente. Morreu muita gente. Então, esse foi o capítulo 9 do livro de Jeremias. Eu vou ficar por aqui, porque não tem muito o que falar.
Tudo que o profeta está falando aqui, nós já falamos muitas vezes sobre adultério, sobre a desonestidade, a mentira, né? Acusações falsas. Está vendo como o Senhor ficava batendo na mesma tecla o tempo todo? Como os nossos pastores hoje fazem, como tem se feito 2000 anos, gente. 2000 anos. As pregações nos tempos têm sido a mesma. E a conversão de coração? Nenhuma. De boca, muitas. A igreja está cheia, né? Mas conversão interior. Muito pouca. Vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos continuar orando, buscando a paz do Senhor. E o que tiver que ser, vai ver. Viu? Não se engane. O Senhor, Ele nem tarda e nem falha. No tempo certo, as coisas vêm. Vamos orar muito pelo Brasil. Amanhã vai ser um dia grande no Brasil. E nós vamos ver as consequências desse dia grande que vai ser amanhã, na segunda-feira, ou provavelmente até no final da tarde de domingo mesmo. Prepara, Brasil. A coisa vai apertar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.